condições de fiscalizar e utilizar das leis já existentes para minimizar o sofrimento dos animais e não permitir que haja maus tratos, mesmo considerando que a própria prática já incide o animal em maus tratos. Então, para debater sobre esse assunto, com a palavra a doutora Samila Moll, depois nós temos os convidados aqui que vão poder fazer uso da palavra também, e dentro da explanação da nossa querida palestrante, poderão ser feitas aqui algumas interrupções, basta para isso solicitar a essa presidência. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui hoje conversando com vocês sobre direitos dos animais. Agradeço a essa Casa Legislativa, à Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais e ao deputado Noraldino Júnior pelo convite, pela oportunidade. Bem, quando nós falamos em direito dos animais, é importante nós termos em mente algumas perspectivas, para que a gente compreenda como é a proteção jurídica dos animais hoje no Brasil. É muito importante que a gente tenha em mente o caminho que nós percorremos até aqui, até para que a gente não desanime com pequenos incidentes, né, com pequenos retrocessos legislativos que a gente, às vezes, encontra, como nós vamos discutir aqui também. Então, para a gente falar em proteção jurídica dos animais, precisamos ter em mente o caminho histórico que nós percorremos até aqui, para a gente conseguir entender o quanto a gente já avançou e para a gente conseguir se posicionar no trem da história para enxergar para onde devemos ir. Então, com essa consciência é muito importante. Nós vamos partir disso para a gente chegar nas situações do dia a dia que envolvem animais, nas várias formas de sofrimentos a que submetemos os animais nos dias de hoje, e que muitas delas, às vezes, passam até mesmo despercebidas. Que muitas formas de sofrimento ainda são tidas pelo ordenamento jurídico como legais. Então, para a gente entender isso tudo, para a gente conseguir se posicionar enquanto cidadão e para a gente conseguir transformar o que hoje incomoda, é preciso que a gente tenha em mente o caminho histórico que a legislação protetiva aos animais no Brasil percorreu. Então, nós vamos trabalhar a palestra de hoje. O som está bom, gente? Tá? Nós vamos trabalhar aqui hoje numa perspectiva histórica, ética e jurídica. Aqui, tendo-se em vista a ética como aquela conduta raciocinada, né? Quando a gente fala em ética, a gente está falando em condutas em que a gente, antes de tomar uma atitude, a gente para, pensa e leva em consideração outros interesses para além dos nossos. Então, isso é uma atitude ética. E quando a gente fala em animais, em nossa relação com os animais, é preciso que a gente tenha em vista a ética. Se eu vou tomar essa atitude, se eu vou comprar um cosmético e eu tenho a opção de um cosmético testado em animal e um cosmético não testado em animal, qual é a atitude ética? Qual é a atitude que leva em consideração interesses para além dos meus? Então, falar em proteção de animais vai além do âmbito meramente jurídico. A gente precisa falar em ética e a gente precisa trazer essa consciência, trazer essa reflexão para nós mesmos, para dentro de nossas casas, porque não só o que a gente já abomina, o que a gente já não tem como aceitável em relação aos animais lá fora os faz sofrer. Muitas vezes, condutas bobas do dia a dia fazem os animais sofrerem porque a gente ainda não tem consciência do que eles precisam para viver bem. Então, eu pretendo trabalhar com vocês não só a questão da legislação, mas convidar todo mundo aqui também a uma reflexão que eu também faço todos os dias, de que forma eu estou contribuindo para a construção de um mundo melhor para os animais. Para isso, eu preciso compreender quem são os animais, né? Então, nós vamos também dar uma analisada aqui nos critérios que a gente já tem hoje para compreender o que é o bem-estar animal, o que o animal precisa para viver bem, no dia a dia, nas indústrias, no trabalho, quando são explorados para trabalho. Isso tudo vai ser objeto de reflexão aqui. Então, vamos lá?
Bem, os homens, o meio ambiente e os animais, né? Quando a gente pensa na nossa relação com os animais ao longo da história, é importante quem trabalha com direitos animais, quem faz pesquisa no assunto, e dentro do direito ambiental, a gente trabalha muito com essa palavra, antropocentrismo, que nada mais é do que uma palavra de origem grega que quer dizer antropos, que é o homem, centrismo, centro. Ou seja, é o homem como centro, como um ser muito importante dentro da criação. E o homem, como esse ser supremo, super importante dentro da criação, ele se permite tratar os outros da forma como bem lhe convier. Assim vinha sendo com relação aos animais, com relação ao meio ambiente. Durante muito tempo, os recursos naturais eles foram explorados a bel prazer, sem qualquer consideração ética, sem qualquer consideração com as gerações que viriam e sem consideração nenhuma por quem eram os animais. Então, dentro dessa visão antropocêntrica, do homem como centro do universo, decorreram muitas práticas que fizeram os animais sofrerem durante muito tempo e práticas que ainda hoje acontecem, porque essa não é uma visão, a gente está falando em caminho histórico, mas isso não quer dizer que houve uma ruptura dentro dessa ideia de antropocentrismo. Houve uma evolução, outras formas de interpretar a nossa relação com o planeta, com a fauna, com a flora, surgiram, mas não quer dizer que nós ainda não tenhamos posturas antropocêntricas no dia a dia, né? Mas uma evolução vem acontecendo. O antropocentrismo ele recebeu muito respaldo numa interpretação que se fazia de palavras bíblicas lá do Gênesis. Olha ali, vamos acompanhar. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, e vamos deixá-lo ter domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra. Ali eu grifei para a gente a palavra domínio. A hermenêutica, a interpretação que se fazia desse trechinho da Bíblia era uma interpretação de que domínio era exploração, era dominar mesmo. E nunca no sentido de gerir. Mas essa é uma interpretação que ela já vem sendo refutada, porque palavras são coisas escritas num papel. A gente dá para elas o sentido que a nossa cognição permite, né, que o contexto histórico nos auxilia a interpretar. E ali, durante muito tempo, esse domínio foi entendido como exploração. Então, essa interpretação fomentou, subsidiou, deu amparo para que a gente explorasse o meio ambiente, explorasse os animais, achando que estava tudo bem, que estava certo. Mas essa é uma visão que também já vem sendo refutada. Inclusive, o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, se não me engano, 2015, ele comenta isso, e ele diz que domínio ali deve ser entendido como gestão, como responsabilidade. Olha como muda, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e vamos deixá-lo ter domínio, ter responsabilidade, gerir com responsabilidade, com consciência ética, os peixes do mar, as aves do céu. Então, muda tudo. A gente perde aí, com essa interpretação mais avançada, que leva em conta outros interesses para além dos humanos, a gente perde aí um argumento que legitimava as crueldades que nós impunhamos aos animais. Prosseguindo aqui, lá no século XVI, o Descartes, que é um filósofo, um estudioso, um pesquisador, ele realizava muitas pesquisas com animais, experimentos mesmo com animais. Então, ao analisar os corpos dos animais, nos experimentos que ele fazia, ele chegou à seguinte conclusão: olha, em muitos animais, os corpos são até parecidos com os nossos. O funcionamento do coração de um grande mamífero, você pode observar que é muito parecido com o do ser humano. Mas os animais são só corpos. Eles são só corpos, enquanto os seres humanos são seres dotados de corpo e alma, o que nos tornava seres com capacidade de ter mais sensibilidade, mais dignos de consideração. Então, essa postura do Descartes, que a gente chama de uma visão cartesiana, né, que é a visão dos animais como corpos em funcionamento, ela também
legitimou, durante muito tempo, a forma como nós tratávamos os animais. Mas, lá no século XIX, né, aqui eu estou dando uns pulos na história, porque o tempo, né, não vai dar para a gente exaurir todos os pensadores, todos os filósofos que se dedicaram à questão. Lá no século XIX, o Darwin, ele veio trazer uma perspectiva nova para nós, uma nova interpretação. Ele também, um estudioso, se dedicou a observar os animais e concluiu para a gente que os animais têm emoções. Então, se os animais têm emoções, eles não são só corpos em funcionamento, eles não funcionam como máquinas. E é curioso que, ainda hoje, muitas vezes, a gente compreende o animal como máquinas, né? Quando a gente coloca um animal para tracionar uma carroça cheia de rejeito de construção, a gente está vendo um animal como máquina. Né? Então, a gente tem que repensar as práticas do dia a dia, ainda hoje, século XXI, em que a gente considera animal como coisa, como motor, como máquina, né? Que a gente nem tem direito onde estacionar. Então, temos que repensar. Parece uma atitude muito antiga, século XVI, mas muitos de nós, na sociedade contemporânea, ainda enxergam o animal como instrumento. Jeremy Bentham, século XVIII, XIX, a época que ele viveu, ele trouxe para a ética os animais. Então, ele é um filósofo que ele vai dizer que a ética não é só em relação ao outro ser humano, que os animais também têm que adentrar na nossa esfera de consideração ética. E ele diz que isso se dá pelo fato dos animais serem capazes de sofrer. Então, não interessa que, dentro da ideia dele, se o animal tem razão, tem capacidade de pensar. Para ele, se o animal é um ser que sofre, ele deve ser levado em consideração por todos nós, pelos legisladores, porque a senciência, a capacidade de sofrer, é um fator relevante para a ética. Em 2012, vamos dar mais um salto, né? Em 2012, nós tivemos, quem trabalha com direito animal, nós tivemos um importante instrumento, um importante argumento para que a gente trabalhe e defenda os direitos dos animais, que é a Declaração de Cambridge, na qual renomados pesquisadores, cientistas, após exaustivas pesquisas, nos disseram que animais têm consciência. Não só animais sentem dor, o que pode parecer óbvio para quem gosta deles, né? Precisou ser escrito e declarado para que a sociedade entendesse e aceitasse, né, grande parte dela. Mas agora a gente já sabe que animais têm consciência, que eles conseguem se perceber no mundo. E daí, né, se é assim, como devemos tratar os animais, né? Dentro da ciência que estuda o comportamento animal, que estuda os animais e que dá subsídio para que a gente demande legislações para os tutelar, nós temos também um critério que a gente chama de 5 liberdades. Esse critério nos permite perceber quando um animal está com um índice bom de bem-estar, quando o animal está se sentindo bem. Então, vamos lá. A primeira liberdade é um animal viver livre da fome e da sede. Pode parecer óbvio, né, que para viver bem, um ser vivo precisa viver livre da fome e da sede. Mas, em se tratando da nossa sociedade, foi preciso escrever isso cientificamente para que a gente use como argumento em defesa deles. Livre de dores, lesões, doenças, viver livre do medo e do estresse. Se lá atrás o Darwin disse para a gente que animais têm emoções, nada mais claro de que eles, então, sejam capazes de sentir medo, de sentir estresse. E, para se sentirem bem, eles precisam estar livres desses sentimentos ruins. Livre para exercer seus comportamentos naturais, que é o animal poder ter os comportamentos que são peculiares a cada espécie. Livre de um ambiente não condizente com a sua natureza, é a liberdade ambiental. Se um animal tem asas, para ele se sentir bem, logicamente, ele precisa estar num ambiente que lhe permita voar, né, para ele estar num índice perfeito de bem-estar, né? Então, vamos lá. Se os animais sentem, se eles têm consciência, muitos deles têm consciência, se a gente já descobriu isso tudo, se os filósofos já disseram, se os cientistas já disseram, então, como devemos tratá-los?
Essa pergunta para todos nós o tempo todo. Como devemos tratar os animais? Como coisas? Ou como seres vivos e sensíveis? França e Portugal, por exemplo, eles já alteraram as suas legislações para reconhecer que os animais não são coisas. Até bem pouco tempo atrás, na legislação civil, constava animal como coisa, como qualquer outra coisa. França e Portugal, a título de exemplo, existem outros países, já alteraram suas legislações para reconhecer que eles não são coisas e foram além. Eles não só não são coisas, como eles são seres vivos dotados de sensibilidade. Isso muda muito. Muda muito. Se eles são dotados de sensibilidade, como devemos tratá-los? Aí nós voltamos na pergunta anterior lá. Se os animais sentem, como devemos tratá-los? Qual que é o dever do Estado em relação a esses seres que são vivos e que sentem? E o nosso dever enquanto cidadãos, enquanto sociedade? No Brasil, tramita um projeto de lei nesse sentido, que pretende também alterar o Código Civil no sentido de afirmar que animais não são coisas. Aí teve uma mudança recente essa semana na tramitação, né? Vamos esmiuçar isso aqui. O Código Civil francês foi alterado e, desde fevereiro de 2015, tem a redação dizendo: os animais são seres vivos dotados de sensibilidade. Isso é importante, seres vivos dotados de sensibilidade. Só afirmar que eles não são coisas não é o mesmo que afirmar que eles são seres vivos dotados de sensibilidade. Vocês conseguem perceber que tem um passo um pouquinho mais largo nesse sentido? Em Portugal, o Código Civil teve recentemente a redação alterada para reconhecer que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza. Então, olha só, vivos, dotados de sensibilidade, e, por isso, a conclusão do legislador, a proteção jurídica deve ser nesse sentido, reconhecer isso. No Brasil, foi aprovado recentemente, essa semana, na Câmara, o projeto de lei que vai alterar o artigo 82 do Código Civil para dizer que os animais não são coisas. É um avanço bom? É um avanço bom. É menos do que nós vimos em França e Portugal, porque aqui a gente não está dizendo que são seres vivos dotados de sensibilidade. Mas essa lacuna está para ser preenchida com também um projeto de lei, que é o Estatuto dos Animais, que pretende aumentar a proteção jurídica dos animais aqui no Brasil. Ou seja, estamos caminhando. Estamos caminhando. Nós vamos falar no decorrer aqui da nossa conversa sobre retrocessos, mas eu quis começar essa conversa com vocês falando desse avanço, porque para o mundo jurídico isso representa muito. Isso representa para nós que temos afinidade com os animais, que já, para os protetores, para as pessoas que já têm essa sensibilidade, dizer que animal não é coisa parece até engraçado. Mas, para o mundo jurídico, isso é uma quebra de paradigma, é um novo tempo que se inaugura. Então, estamos caminhando, e é um movimento bom. Doutora Samira, só fazer um parênteses para convidar para participar da mesa aqui o nosso analista ambiental do IBAMA, doutor Daniel, a cadeira cativa sua aqui do lado, Daniel. Só salientar aqui, doutor veterinário também, doutor Lasmar, faz presente na mesa. Seja bem-vindo. Doutora Samira. Então, vamos dando sequência aqui. Como eu estava falando com vocês, esses projetos de lei sinalizam o aumento da proteção jurídica aos animais no Brasil. Mas nós precisamos compreender, para a gente entender que é um passo, parece pequeno, mas que é um passo significativo, é importante a gente ver como essa proteção jurídica aos animais foi sendo implementada ao longo da história. Nós vamos passar agora por uma parte um pouquinho mais teórica, da nossa palestra, em que eu vou trazer para vocês um cronograma legislativo e os pilares da proteção jurídica dos animais no Brasil hoje. Nós precisamos, como eu falei aqui no começo da conversa,
Nós precisamos falar de história para que a gente se situe na história, para que a gente consiga entender o caminho já percorrido e consiga desejar ir para algum lugar. Então, a história ela é muito importante nesse sentido. E eu estudei história, então eu adoro falar de história, né? Breve cronograma. Nós temos ali um decreto 14529 de 1920, que regulava o funcionamento das casas de diversão pública e proibia diversões que causassem sofrimentos aos animais. Aí eu gostaria de ler com vocês o artigo 5º. Não será concedida licença para corrida de touros, garraios e novilhos, nem brigas de galos e canários, ou quaisquer outras diversões desse gênero que causem sofrimentos aos animais. Isso lá em 1920. E o curioso é que, em 2017, libera-se a vaquejada. Né? Então, nem tudo é avanço. Né? É importante a gente criar essa consciência para que a gente não assista bestializado as leis serem alteradas a bel prazer dos cidadãos. Em 1920 era proibido, hoje pode. Né? Vamos seguir nessa discussão. Em 34, a gente tem um decreto que estabeleceu 31 atitudes humanas que poderiam ser consideradas maus tratos. Se eu fosse falar do decreto de 34 aqui, eu ficaria a tarde inteira só para a gente comentar. Mas, para quem se interessa pelo assunto, vale a pena dar uma lida, porque ele esmiuça muito bem as atitudes que configurariam maus tratos. E, até hoje, ele serve de norte para que a gente trabalhe essa temática. Então, eu trouxe aqui alguns, só para a gente ter uma noção. Praticar ato de abuso ou crueldade em qualquer animal. Manter animais em lugares anti-higiênicos, ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz. Quando eu leio esse inciso 2º ali, eu lembro de uma polêmica nossa aqui em Belo Horizonte. Você não lembra, não, deputado? Lembro. Quando a gente fala naquilo ali, o que vem à mente de todos nós? Isso mesmo, mercado central. Né? Então, em 34, já se dizia manter animais em lugares anti-higiênicos, ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar ou luz, era uma prática considerada maus tratos. O terceiro lá, obrigar animais a trabalhos excessivos ou superiores às suas forças e a todo ato que resulte em sofrimento para deles obter esforços que razoavelmente não lhes possam exigir, senão com castigo. Eu também lembro de um problema de Belo Horizonte, ao ler esse inciso aí. Né, Dona Ione? Carroças, né? O próprio Darwin, se não me engano, naquele livro que eu mencionei com vocês sobre as emoções, ele diz que o chicote no cavalo, ele dá ao cavalo uma força para exercitar aquele momento ali no impulso que ele não teria, senão sob esse impulso de dor. Então, a gente tem ali o decreto dizendo, obter esforços que razoavelmente não se lhes possam exigir, senão com castigo. Precisamos repensar as carroças urbanas, gente. Precisamos falar seriamente nesse assunto. Realizar ou promover lutas entre animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, touradas e simulacros de touradas, ainda mesmo em lugar privado. Então, eu trouxe aqui alguns incisos, só para a gente ter uma noção do que foi esse decreto. Né? Em 1941, a Lei de Contravenções Penais tornou contravenção a crueldade contra animais, bem como a exploração deles para trabalhos excessivos. Em 67, a gente teve a Lei de Proteção à Fauna, que proibiu a caça de animais silvestres, salvo em casos excepcionais, mediante autorização, conforme se lê. Esse também, nesse momento do Brasil, é importante a gente dar uma lidinha. Artigo 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento, e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha. Isso em 67. Nós temos hoje tramitando um projeto de lei que pretende flexibilizar essa proibição de caça. Né, Daniel? Já discutimos aqui um pouquinho desse assunto na semana passada e parece que vamos ter uma reunião mais específica para discutir esse tema, mas também, enquanto cidadãos, temos que estar atentos a esses projetos de lei. Liberar. Flexibilizar essa proibição. Que ali a proibição é taxativa, né? Casos expressos, né? Que aí tem situações específicas hoje. Pretendem flexibilizar. Tem um projeto de lei tramitando nesse sentido. Nós vamos, daqui a pouco, se não me engano, tem o número dele mais para frente no slide. Em 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente reforçou a proteção aos animais. Em 88, nós temos aí a Constituição Federal, que é a nossa Constituição, né? Que ela chegou como verdadeira Constituição ecológica, dentro do direito ambiental, né? Nós que estudamos direito ambiental dizemos que é uma Constituição ecológica, porque ela trouxe aí de forma inédita, né, uma proteção ao meio ambiente, nele incluídas a fauna e a flora. E ela trouxe normas do meio ambiente, fauna e flora, e trouxe um artigo específico falando também em proteção aos animais. Nós vamos discutir daqui a pouco mais detalhadamente a Constituição Federal. Em 98, a Lei de Crimes Ambientais tipificou como crimes uma série de condutas agressivas aos animais. Também veremos mais detalhadamente. Em 2008, a Lei Arouca estabeleceu regras para a utilização de animais no ensino e na pesquisa. Também uma legislação muito importante, um marco também na tutela jurídica dos animais no Brasil. Essa não é toda a legislação existente. Nós não teríamos tempo, não seria didático a gente trabalhar tudo aqui. Eu trouxe um apanhado para a gente ter noção desse caminhar da legislação, e nós vamos nos ater agora aos pilares dos direitos dos animais hoje no Brasil. O que a gente tem de legislação hoje que seriam realmente esses pilares, a base sobre a qual nós podemos montar a nossa argumentação em favor dos animais no Brasil? O primeiro pilar, a nossa Constituição Federal, que é a lei maior do país, né, que tem em seu artigo 225 a seguinte redação: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, olha lá, proteger a fauna e a flora, vedadas, proibidas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Então, quando a gente fala, né, na Constituição Federal, né, por isso ela é chamada de Constituição Ecológica, nós temos aqui, recapitulando, ela veda, ela proíbe práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem extinção de espécies, submetam animais à crueldade. Esses são os três tópicos que ela traz lá no seu artigo 225. As condutas que configuram essas três práticas, vedadas pela Constituição, elas estão delimitadas também na Lei de Crimes Ambientais, sobre a qual eu já falei com vocês. Essa lei diz que é crime. Artigo 29, não vou ler o artigo todo, não precisem ficar apavorados. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a obtida. Então, nós estamos vendo aqui que foi tipificado como crime essa conduta de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar. Então, pode pegar passarinho da fauna silvestre, passarinho das nossas matas e colocar em gaiola? Olha lá, não pode, é tipificado como crime.
sem a devida permissão, licença ou autorização. Existem exceções, né? Existem casos em que tem essa autorização. Isso diz respeito a lá. Por quê? Porque todo animal na natureza ele tem uma função ecológica, né? O meio ambiente ele funciona como um grande sistema, em que cada pecinha, cada planta, cada animal exerce um papel que vai contribuir para que o planeta se mantenha equilibrado em termos ambientais. Então, quando você tira um animal do seu habitat natural, você está privando o meio ambiente de um animal que tinha uma função ali. Então, por isso são vedadas as práticas que coloquem em risco a função ecológica. E isso foi tipificado como crimes na Lei de Crimes Ambientais. Assim como são vedadas também as práticas que provoquem extinção de espécies. E nós temos lá o artigo 32, também da Lei 9.605, né, a Lei de Crimes Ambientais, que diz que é crime praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Isso porque, na Constituição Federal, diz que são vedadas práticas que submetam animais à crueldade. Então, por isso eu chamo essas duas legislações, a Constituição e a Lei 9.605, dos pilares para tudo que a gente for pensar em relação à proteção jurídica aos animais. E depois a gente tem legislações muito específicas para cada caso. Então, nós já conversamos aqui sobre os pilares. Nós já conversamos aqui, já sabemos que os animais, para viverem bem, eles precisam aí dessas 5 liberdades, sobre as quais nós já falamos. Isso para dizer que eles estão com índice bom de bem-estar. E já sabemos que são proibidas práticas que submetam animais à crueldade e que maltratar animais é considerado crime no Brasil. Certo? Pilares da nossa noção de proteção jurídica aos animais aqui no Brasil. Diante disso, tendo-se em vista esse pouquinho que a gente estudou aqui sobre proteção jurídica aos animais no Brasil, a gente já pode discutir um monte de práticas que ainda ocorrem na nossa sociedade. Por exemplo, circos. Nós falamos em 5 liberdades, então nós vamos fazer a nossa análise, vamos fazer os nossos questionamentos, levando-se em conta as 5 liberdades e levando-se em conta essas 2 leis que eu trabalhei com vocês, a Constituição Federal e a Lei 9.605. Circos. Nos circos, os animais são livres para exercer seus comportamentos naturais, que é uma das liberdades. Um animal ali, exposto ao público, viajando de sol a sol, de cidade em cidade, é um animal com um índice bom de bem-estar? Ou é um animal que está sofrendo crueldade, sofrendo maus tratos? O animal em circo, eles vivem livres do estresse? Será que vivem? São questionamentos que a gente tem que se fazer. Vivem num ambiente adequado à sua espécie? Será que circo é um ambiente adequado para um elefante? Né? Então, precisamos repensar os circos. Em Minas Gerais, a gente já tem uma legislação específica sobre isso, né? Mas em muitos outros lugares, não. E eu costumo dizer que, enquanto houver plateia e não houver legislação proibindo, os circos com animais vão permanecer. Então, a legislação ela é muito importante, mas a consciência dos cidadãos também. Precisamos trabalhar em educação, né, em conscientização. Rodeios. Esses animais vivem livres de dores, lesões, medo e estresse? Nós falamos lá nas 5 liberdades. Viver livre da fome e da sede, livre de dores, lesões e sofrimentos, medo e estresse. Será que os animais em rodeio têm um índice bom de bem-estar? Ou será que é uma prática que também nós precisamos questionar, já que os animais têm essa proteção jurídica que nós já comentamos aqui? Vaquejadas. Né, o deputado já mencionou aqui a vaquejada hoje. Esses animais vivem livres de dores, lesões, medo e estresse? Nós tivemos recentemente uma emenda constitucional
né, que excluiu a vaquejada dentre as práticas que submetem animais à crueldade. Então, agora, a vaquejada, tecnicamente, não é considerada uma prática cruel. Não sem muita discussão, né? Foi um assunto que rendeu muita discussão, muitos textos, muitos conhecedores do assunto, veterinários, especialistas, emitindo laudos, dizendo que os animais sofrem na vaquejada. Como não sofrer, né? 2 vaqueiros montados em seus cavalos, perseguindo uma vaca, puxando-a pelo rabo até que ela seja derrubada. Se isso não gera dor, lesão, medo e estresse, eu não sei o que gera. Carroças. Vocês nunca vão me ver fazer uma palestra sem falar de carroça. Que eu tenho um xodó todo especial pelos cavalinhos lá, então eu jamais vou ser convidada para falar de direitos dos animais e não vou falar em carroça. Vocês vão me perguntar uma coisa, eu vou responder com carroça, mas que eu preciso falar de carroça, eu preciso falar. Os animais de carroça, eles vivem livres para exercer seus comportamentos naturais? O equídeo é um animal cuja natureza é pastar. Pastar longas horas, espojar-se. Eu estava até com um vídeo que eu iria trazer, depois acabei me esquecendo, de um equídeo se espojando, feliz, no meio de um monte de outros iguais. Eles gostam de viver em bandos. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso são as pessoas que estudam o comportamento desses animais que dizem. Nas cidades, tracionando carroças o dia todo, ao fim da tarde, sendo estacionados em algum lugar, esses animais podem viver conforme a sua natureza? Esses animais vivem livres do medo e do estresse? Eu, como humana, no trânsito, não vivo livre do medo e do estresse. Imagina um cavalo. Vivem livres de dores e lesões? Se a gente analisar os equídeos que tracionam carroças em cidades, a gente vai ver que a maioria deles estão com um score corporal baixo, né? A gente pode questionar a nutrição desses animais, a gente pode questionar o peso das carroças que eles são obrigados a tracionar. Então, se os animais têm uma proteção jurídica, tanto na Constituição, se a Lei 9.605 diz que é crime maltratar animais, nós precisamos questionar as carroças urbanas. Comércio de animais. Os animais expostos para a venda em pequenas gaiolas, muitas vezes ao lado de predadores, né? Esses animais vivem num ambiente adequado à sua espécie? E as matrizes, né, que são tidas aí como fábricas de filhotes, esses animais têm qualidade de vida? É função só do legislador acabar com o comércio de animais? Ou nós, enquanto cidadãos, temos a nossa parcela de atuação, divulgando, incentivando a adoção, conscientizando? Porque, quando a gente fala em direitos dos animais, o Estado não consegue trabalhar sozinho, a gente precisa trabalhar a conscientização, a gente precisa trabalhar com o cidadão. Zoológicos. Nós falamos em 5 liberdades. Vamos sempre ter em mente aquelas 5 liberdades sobre as quais nós falamos. Esses animais vivem livres para exercer seus comportamentos naturais? Os animais de zoológico conseguem viver lá como eles viveriam no lugar deles? Preservação de espécies e vedação de crueldade. Eu coloquei aqui esse detalhe porque um dos argumentos, né, para se manter os zoológicos é que o zoológico trabalha com preservação de espécies. Eu gosto de questionar isso porque, quando se tem empatia em relação aos animais, a gente tem que se questionar. Muito bem, nasceu um novo bebê gorila, mas ele é um novo bebê prisioneiro. Ele está ali, num ambiente que não é o dele. Qual o preço da preservação de espécies para aquele animal? Então, quando a gente fala em preservação de espécies, essa preservação ela é importantíssima, mas ela deve partir da ideia de que essas espécies têm o direito de viver bem. Preservar
Só para a gente falar que a espécie continua existindo, que ela não foi extinta e que eu, ser humano, posso ir lá observá-la, é uma preservação antropocêntrica. É uma preservação que leva em conta o meu interesse. Quando a gente fala em preservação de espécies, temos que ter em mente algo muito além só do ser humano. Então, os zoológicos, esse fundamento do zoológico enquanto um lugar que fomenta a preservação de espécies, é um argumento interessante, desde que esses animais possam viver com qualidade de vida, possam gozar de bem-estar. Criação industrial de animais para consumo. Aqui é a hora em que a maioria de nós veste a carapuça, né? Porque quantos de nós gosta de animais, mas ainda os come? Né? Muitos de nós. Muitos de nós. E é uma reflexão que precisa ser feita. Os animais criados pela agroindústria não são aqueles animais que a gente vê nas propagandas. Não é uma vaquinha feliz alimentando seu bezerro, não é uma galinha ciscando rodeada de pintinhos. Isso não é a agroindústria. Né? Os animais da agroindústria, eles são coisificados, eles são tidos como mais uma parte de um processo de produção. Então, qual a nossa responsabilidade perante isso? Como é que nós podemos atuar para melhorar essa situação? Isso também não é só o legislador, é cada um de nós, com nossos pratos, com nossos argumentos, com nosso exemplo, tentar optar por produtos que não sejam oriundos desse sofrimento animal, tentar reduzir o consumo de carne. Isso tudo é um primeiro passo para que a gente traga esse tipo de sofrimento também animal para o nosso debate. Né? Não é só falar do que está lá fora, é falar da nossa postura também no dia a dia, que pode contribuir para os sofrimentos animais. E o consumo de carne precisa ser repensado. Testes em animais para a fabricação de cosméticos. Esses animais, né, a gente está aqui questionando as 5 liberdades, esses animais vivem livres de dores, lesões, medo e estresse? Esses animais que são utilizados para testes. Precisamos também pensar nisso. Nós temos aqui tramitando, né, deputado, um projeto de lei, o 2844, né, de 2015, que... Você quer falar um pouquinho sobre ele? Pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode continuar. Que pretende justamente regular isso, essa utilização de animais para a fabricação de cosméticos, de produtos de beleza, que não se justifica sacrificar vidas se a gente já tem métodos alternativos, né, para realizar esses testes. Controle populacional de cães e gatos. Qual a melhor maneira de realizar esse controle, respeitando o bem-estar dos animais? Né? Quando a gente fala em 5 liberdades, quando a gente fala em direitos animais, nós precisamos pensar nos animais em ambiente urbano, né? E como realizar esse controle populacional de cães e gatos. Aqui em Minas Gerais, nós já temos também uma legislação específica, né? Que é a Lei 21.970, que já foi mencionada pelo deputado aqui, que vem trazendo normas para que esse controle seja feito atendendo ao interesse, ao bem-estar dos animais. Conclusões gerais, né? O que nós podemos concluir até aqui? Nós temos retrocessos, mas nós temos avanços. Retrocessos. O projeto de lei, que a gente está chamando de projeto de lei da caça, né, que é o projeto de lei que pretende flexibilizar, já mencionei ele aqui, flexibilizar essa proibição de caça no Brasil. E temos também um retrocesso recente, que ainda não desceu pela nossa garganta, que é a emenda constitucional 96, de 17, que é a emenda da vaquejada. Mas temos avanços, temos que ser otimistas, porque nós temos que sair daqui hoje motivados a continuar trabalhando pela construção de um mundo melhor para os animais, para humanos e animais. Avanços, nós temos esse projeto de lei que vai alterar o Código Civil para dizer que os animais não são coisas, como nós já conversamos aqui, é um avanço. Temos o projeto de lei 631 de 2015,
que é o Estatuto dos Animais, também está tramitando, né, que pretende aumentar essa proteção aos animais. Temos aqui em Minas o projeto de lei 2844, que é o do uso de animais para a fabricação de cosméticos, produtos de beleza. E temos já a lei 21.970 de 16, que é a lei do controle populacional, em Minas Gerais. Então, se nós temos situações que têm nos deixado indignados em relação à legislação, nós temos também uma legislação caminhando, né? Quando a gente falou de história, nós somos lá em 1920, chegamos aqui hoje, o movimento está acontecendo, os avanços estão acontecendo. E é importante a gente acompanhar, a gente ter noção desses avanços, para que a gente possa exercer a nossa cidadania, estarmos conscientes do que vem acontecendo. E falando em cidadania, né? Cidadania socioambiental. Como exercer a nossa cidadania socioambiental, né? A lei, o deputado falou muito bem aqui no começo, em efetividade. A gente já tem leis. No começo, antes da palestra aqui, eu fui entrevistada e me perguntaram se as leis que a gente tem já são suficientes. A minha resposta foi que a gente já tem boas leis, mas que a gente precisa de efetividade. É claro que tem situações específicas que ainda demandam novas leis, né? Mas o que a gente já tem, uma Constituição vedando crueldade, uma lei tipificando maus tratos, né, dentre outras condutas que nós comentamos aqui, então a gente já tem leis. A gente precisa agora de efetividade. E como virá essa efetividade? Principalmente pela conscientização, pelo trabalho de cada um de nós enquanto cidadãos, pelo trabalho das escolas, dos professores, as gerações que virão, que venham com essa empatia em relação aos animais, que venham com essa consciência de que animais não são coisas, de que animais são seres vivos, de que são seres sensíveis. Isso tudo vai transformar, vai contribuir para que essa legislação seja uma realidade, não só uma legislação sem aplicabilidade, né? sem resultados. A garantia da efetividade das leis já existentes e o efetivo exercício da cidadania. Eu li um livro muito bacana, em que a escritora dizia que o testemunho da gente provoca mudanças, o exemplo da gente provoca mudanças. Que muitas vezes não é necessário chegar aqui e fazer o que eu estou fazendo, falar no microfone e tal. No dia a dia, com o meu vizinho, meus filhos me observando, uma pessoa que às vezes trabalha com a gente, vendo as atitudes da gente, desde que sejam atitudes fundamentadas, atitudes éticas fundamentadas, que a gente tenha uma razão para tê-las, a gente consegue convencer o outro. Sem catecismo, né? Não precisa necessariamente falar, mas as atitudes e o testemunho da gente, eles têm um poder muito importante de mudança. Então, nós, como cidadãos, temos essa responsabilidade. A guarda responsável, né, que é importantíssimo quando a gente fala em bem-estar animal, porque é a responsabilidade de cada um ter um animal perto de si e exercer uma guarda responsável. O poder público não consegue ficar enxugando gelo, né? Então, nós temos aí a lei de Minas Gerais, que fala em controle populacional, mas essa lei ela só vai ter o resultado que a gente espera se cada cidadão conseguir exercer sua guarda responsável. Não permitir o acesso de animal à rua, se possível castrar, né? Dentre outras condutas. Cuidar do bem-estar do animal. Por isso foi importante, lá no começo da nossa conversa, a gente falar do que um animal precisa para viver bem. Porque, para a gente exercer uma guarda responsável, a gente precisa conseguir entender o que um animal precisa para viver bem. E repensar práticas de alimentação, de lazer, de consumo, levando em conta todos os interesses envolvidos. Os nossos, o das gerações futuras e o dos animais. Então, é uma conversa que não leva responsabilidade só para o poder público. É uma conversa, essa nossa aqui, em que eu convido vocês a repensar também as práticas do dia a dia. Aqui tem as fontes, né? Muito obrigada.